Fala galera da internet, meu nome é Policarpo Neto e no vídeo de hoje a gente vai continuar a resolver a prova do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, segunda fase, questão de matemática, prova de matemática. Se liga na dica antes da questão, se inscreve no canal, deixa aquele like para poder cada vez mais a gente se motivar aqui a fazer os vídeos, ativa o sininho e compartilha este vídeo com os teus colegas, com todo mundo aí que está estudando, tá? Porque na questão de hoje a gente tem o seguinte: a questão diz: o domínio de uma função real de variável real f é o mais amplo subconjunto x de R, tal que x pertence a x. F de x é um número real bem definido, portanto, se x é o domínio da função real de... Portanto, se x é o domínio da função real de variável real f definida pela expressão f de x igual a raiz quadrada do logaritmo de x ao quadrado menos 6x mais 6 na base 10, então tem-se que... Pessoal, você olha para essa questão você pode pensar que é difícil, mas ela é bem fácil. Isso porque eu vou ter que pegar a função que está em logaritmo, e como essa função está em logaritmo, só que esse logaritmo está dentro de uma raiz, o primeiro raciocínio que eu tenho que entender é que esta conta, este cálculo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então agora sim tem como a gente pegar e resolver essa inequação. Essa raiz quadrada, ela passa para o outro lado sendo um número ao quadrado, que fica zero ao quadrado. Se fica zero ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. Então, traduzindo, tu vai ter agora aí, log de x2 menos 6x mais 6 na base 10 tem que ser maior ou igual a 0. Você vai aplicar a definição de logaritmo. Esse 10 ele vai ficar elevado a 0, tá? Você faz, ó, base, expoente e resultado. E realmente faz sentido, ó, porque a gente tem aqui, ó, base, expoente e o resultado. Ok, quando a gente faz esse cálculo, a gente tem primeiro que 10 elevado a 0 vale 1, que está aqui em cima, ó, tá? Esse 1 positivo, ele passa para o outro lado sendo negativo, que fica 6 menos 1, que dá 5. Então agora a gente formou uma inequação de segundo grau. Que beleza, porque a gente vai ter aí que o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 5. Vamos fazer o discriminante, é o poder, o delta é o poder, a fórmula é fácil, B2 menos 4AC. Quando você faz aí, ó, você tem B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Quando você faz aí menos 6 ao quadrado, menos com menos mais, 6 vezes 6, 36. Aí você faz 4 vezes 1 vezes 5, que dá 20. Aí você tem 36 menos 20, isso dá igual a 16. Beleza, a gente calculou que delta vale 16. Vamos para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Substitui os valores, do qual vou ter x igual a menos B mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Organizando tudo para ti, tu vai ter o seguinte, ó, menos com menos, desse menos 6 aqui, ó, menos com menos, mais, por isso que fica mais 6. Raiz quadrada de 16 vale 4 e 2 vezes 1, consequentemente, vale 2. Eu vou fazer o x' agora, do qual eu vou ter 6 menos 4 sobre 2. 6 menos 4, 2. Eu vou ter 2 dividido por 2, que isso dá 1. Beleza, x' vale 1. Agora eu vou calcular x duas linhas. Calculando x duas linhas, você tem 6 mais 4 sobre 2. 6 mais 4 vale 10. Metade de 10, que é porque está dividido por 2, dá 5. Então a gente tem o seguinte, a gente tem que o x' que a gente calculou vale 1 e o x duas linhas que a gente calculou vale 5. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois valores e vou fazer o estudo do sinal colocando no gráfico. Ou seja, eu tenho essa representação. Professor, eu não sei como é que faz essa representação. Você faz o seguinte, você vai ter que pegar o x1, que vale 1, tá aqui o ponto 1, marcado aqui 1, ó, e o x2, que vale 5, tá aqui o ponto 5, que eu destaquei 5. Como o A da questão é positivo, a concavidade é voltada para baixo, ó. Então, ou seja, ela fica já desse jeito aqui, tá? Só que o que a questão está pedindo? A questão está pedindo, lá no começo da questão, voltando aqui para a primeira coluna, que esse logaritmo ele tem que ser maior ou igual a 0. Se ele tem que ser maior ou igual a 0, pessoal, essa parte de baixo aqui, ó, ou seja, entre o 1 e o 5 não serve. Essa setinha para baixo de vermelho não serve.
porque é negativo, e ele quer um valor maior que zero, e maior que zero é positivo. Então, vai valer toda essa parte aqui, ó, da esquerda, dessa setinha subindo, como também a parte da direita, aqui, ó, no finalzinho, depois do 5, essa setinha subindo. Ou seja, você vai ter então aí que x menor ou igual a 1 vai servir para a questão, e se o x for maior ou igual a 5, também vai servir. Então, quando você pega esses dois e junta, você tem a solução de que x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1, união x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 5. Então, ou seja, toda essa solução, que eu estou aqui dando um destaque, tá? Você vai perceber que se você for olhar lá no gabarito, ele vai ser igual, ele vai ser equivalente ao item A. Tá certo? Então, nessa questão, o item correto é o item A, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1, união, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Bons estudos para vocês e próxima semana a gente volta com mais vídeo. Valeu!